Olá, gente, tudo bem? Então, eu voltei aqui no YouTube para falar com vocês sobre o nosso canal no YouTube, o canal Empatizei, onde é um projeto, na verdade, que eu tenho esse projeto há muito tempo, há muitos anos, e agora, nesse momento, é onde eu encontrei uma motivação, um gás para poder dar seguimento e também por conta dos meus alunos, por conta dos meus clientes, por conta dos meus filhos, por conta das pessoas que estão comigo no dia a dia, que pediram para que eu eh, compartilhasse o pouco que eu sei com vocês aqui no YouTube. E era algo que eu já tinha vontade, tá bem? Também. Então, nesse vídeo eu quero falar com você sobre como eu cheguei no caminho da espiritualidade, porque talvez dessa forma lhe incentive a seguir a sua jornada, a você também seguir seu caminho com a espiritualidade, caso você precise de um incentivo ou algo do tipo, e também para que a gente se conheça, para que você saiba quem eu sou, para que você saiba quem você está assistindo e o porquê, né, se vale a pena ou não acompanhar aqui o meu canal, meu trabalho, enfim. Então vamos lá. É, Não tem vinheta por enquanto, então vou fazer, gira a vinheta. É, Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, para você que não me conhece, para você que está chegando aqui agora no nosso canal Empatizei, eu sou Lucas Teles, também conhecido como Teles de Oxalá. Eu sou médium empata, primeiramente, e através disso eu acabei me tornando terapeuta integrativo, onde com esse ofício, através dos oráculos e das técnicas de tratamento complementares, que são as ferramentas de terapia holística, terapia integrativa, eu venho ajudando várias e várias pessoas a se reconectarem com a sua própria essência, a reencontrarem o seu caminho da sua jornada de vida, reencontrarem seu caminho de volta para dentro, com a sua parte divina. Tá? E como é que eu cheguei? Como foi que eu me encontrei com esse mundo? Então, minha mãe e meu pai tiveram 4 filhos, os dois juntos. Desses 4 filhos, eu fui o único que nasceu em berço cristão. Então, quando eu estava sendo gerado, foi o momento em que eles decidiram seguir essa doutrina, a doutrina cristã. Então, eu fui o único que já nasceu dentro da doutrina cristã. E, logicamente, eu fui educado dessa forma, né? Seguindo esses conceitos, seguindo essa doutrina. Só que lá por volta dos meus 6 anos de idade, eu comecei a ter sinais, né? Comecei a ter sinais da mediunidade. Então foi quando eu comecei a passar a ter sensações, a perceber coisas que estavam ali, mas que as outras pessoas não viam, não percebiam. A ver espíritos, a conversar com espíritos. Isso acontecia muito assim naturalmente. Então eu falava muito sozinho, né? Falava muito sozinho, meu sonho. Falava muito sozinho, mas porque eles não viam o que eu estava vendo. E também criança, ninguém dava crédito. A gente tem um preconceito com criança, né? Coisa que não deveríamos ter, coisa que não deveríamos fazer, mas temos esse preconceito com criança. É fruto da imaginação, a pessoa está ali vendo, né? Qualquer coisa, pode ser uma energia boa, uma energia ruim, pode ser um perturbado, enfim, uma infinidade de coisas, né? É só o amiguinho imaginário. E com o passar do tempo isso foi se intensificando, onde foi despertando em mim questões ligadas à ansiedade, nervosismo, gente, muito nervosismo. Tá? Eu era uma criança assim, bem perturbada mesmo, porque eu vivia estressado. Eu só falava gritando, as veias do rosto só vivia alterada. Nossa, eu acho que eu parecia um filhote de pitbull. Ou pior, parecia um pincher, né? Porque aquele cachorro que só vive revoltado, estressado e que geralmente morre no coração, né, de tanto estresse.
Mas isso porque eu estava passando por um momento em que eu estava vivenciando coisas que eu não compreendia. E que por conta do sistema religioso familiar, as pessoas também não compreendiam. Então, com o passar do tempo, a situação foi piorando. Eu lembro de um episódio que eu posso contar em outro vídeo, mas eu só conto em outro vídeo. Se eu ver que vocês vão deixar comentário querendo saber, se vocês se inscreverem, compartilharem, deixar seu like aí e ativar o sininho, né? A gente vê, viu? A gente vê se vocês fazem tudo isso ou não. Mas se vocês fizerem tudo isso, tá bom? Apenas isso, na verdade, que é bem simples, eu conto esse episódio que foi quando eu tinha um avô da parte de mãe, né? No caso o pai da minha mãe, ele estava internado em um hospital. Eu nunca nem tinha ouvido falar desse rapaz, nem sabia o nome dele, não tinha nenhuma referência, porque lá eles não, meus pais, né, no caso, não falavam sobre isso, minha avó também não falava, ninguém falava sobre ele, né? E eu também, criança, me ia perguntar. E eu comecei a ver ele pela madrugada, o espírito dele aparecia para mim, me chamava, nossa, era horrível, porque eu me assustava, eu me arrepiava todo, aquele negócio bem no ouvido assim, que gelava, sabe? Só que eu sempre fui muito de encarar, então eu escutava, acordava e encarava. E tipo, ele não falava comigo, ele sussurrava o nome, meu nome, mas ele não falava mais nada, ele ficava extremamente sério, paralisado, só que em pé. Então eu falava, brigava e todo mundo acordava, né? Porque meu quarto era compartilhado com meus irmãos, então eu acordava, todo mundo que eu fazia um escarcéu, né? Eu já falei que eu era nervoso. Então eu fazia o maior escarcéu, fazia um carnaval e falando sozinho. Nossa, por que você não fala? Falta de educação, se eu tô falando com você, você tem que, sabe? Então minha mãe acordava e brigava comigo, dizendo que não tinha ninguém. E teve um tempo em que o pessoal pensava, né? Minha família pensava que eu era tantã do juízo, que eu era louco mesmo. Só que num domingo, pela tarde, um álbum de fotos caiu assim do nada, totalmente aleatório. Ele caiu e saiu uma foto 3x4 desse meu avô. E aí eu falei com minha mãe, engraçado que ele usava na foto a mesma camisa que ele usava quando aparecia, né? Se transfigurava lá. E eu falava com minha mãe, olha, esse rapaz, ele que vem pra cá e não fala nada, ele entra aqui, fica me olhando e não fala nada. Aí ela me falou, não, ele é seu avô e tal, não sei o quê, só que nem ela tinha notícias dele, não sabia. E nossa, meses depois que eu fiquei sabendo que eu acho que ele tinha falecido, né, tinha desencarnado, só que no tempo que eu tinha visto ele, ele estava em coma. Então foi uma das coisas assim que chocou a família, tá? Esse era só o início das dores. Então as coisas foram se intensificando, eu começava a ter premonições, eu começava, por exemplo, se um parente meu ia para a rua ou ia para o trabalho, ia ter algum problema, eu simplesmente surtava e, né, eu lembro de um episódio também que eu surtei assim do nada, que eu visualizei um rapaz com uma arma e automaticamente veio o nome de uma tia minha, aí eu era muito apegada, eu sou apegada a ela. E aí eu chorava aquela coisa e só descansei quando eu conversei com ela estava saindo do trabalho e tal, não sei o que. Ia ter um problema com a questão de assalto, sabe? E graças a isso ela conseguiu se livrar. Isso, nossa, isso tem muitos anos, né? Muitos anos, porque agora eu já tô velho e eu era bem pequeno. E tantas outras coisas, né? Então eu comecei a ver todos os tipos de espírito. Tinha pombagira, que era a que mais aparecia, tinha caboclo, tinha preto velho, tinha uma velha lá bem ousada, bem gaiata também, que a gente brigava sempre. Eu brigava até no sonho. Quando eu falo que eu era nervoso, acredite, porque até no sonho eu brigava, né? Hoje não, porque agora
Oxalá deu uma acalmada, uma equilibrada. Hoje eu estou mais tranquilo, mas criança era um perigo. Então, muitas coisas aconteceram. Eu vou encurtar o assunto. Em outros vídeos eu posso contar mais detalhes, para não ficar tão longo. Então, aconteceram muitas coisas que fizeram com que minha família buscasse auxílio da igreja. E esse vídeo tá torto, eu sou ariano e eu fico agoniado vendo esse. Enfim, gente. Espero que a visão para vocês esteja boa aí, tá? Então, faziam sessões de oração para mim, reunia lá umas 8 pessoas da igreja, e quanto mais eles oravam, mais a coisa acontecia, porque quanto mais se orava, mais espíritos eu via. Então fazia aquela filinha de espíritos e começavam a passar recado, até mesmo alguns parentes daquelas pessoas que estavam lá orando vinham se comunicar, passar recado. Tinham espíritos zombeteiros, tinham perturbados também que chegavam lá e começava a falar coisas erradas que aquele pessoal estava fazendo. Então dava confusão, era uma luta, né? Muito complicado. E o tempo foi passando, as coisas foram piorando, eu acabei desenvolvendo ansiedade, toque e depressão. E ficou muito sério. E quando eu fui fazer tratamento para essa questão da ansiedade e da depressão, eu tive muito problema com o ansiolítico, porque o ansiolítico ele apagava a minha memória e me deixava ainda mais propenso a esses assédios espirituais. Cada remédio que eu tomava, eu ficava mais tranquilo, e quanto mais tranquilo eu ficava, mais comunicação eu tinha. E com o passar do tempo, eu fui buscando alternativas mais naturais, que foi quando eu me encontrei com esses tratamentos holísticos. Eu não parei o tratamento médico convencional, eu parei o uso de ansiolítico, de remédios alopáticos, alguns, parei somente os que me faziam muito mal e continuei com os remédios que não faziam tão mal e que me ajudavam, tá bom? Então, não abandone os tratamentos médicos que você faz com psicólogo, com psiquiatra, mas tenha também um tratamento complementar, tratamento holístico, que cada um vai trabalhar a sua área, aquilo que ele foi feito para fazer, tá bom? E pronto, achei os tratamentos holísticos, comecei a me entender, comecei a me compreender e principalmente comecei a me conectar com a minha essência. Então foi a partir desse momento que eu descobri que eu não sou louco, tá? Graças a Deus, né? Eu não sou louco. Um pouquinho talvez, mas não, todo não. Eu descobri também uma das coisas mais importantes na minha vida, é que eu sou médio empata, aquele famoso sensitivo, médio esponja, só que eu não sou sensitivo, eu sou empata, tá? Tem uma diferença que eu faço outro vídeo para explicar. Então eu descobri a mediunidade, a mais latente, a mais em mim, é a mediunidade empática, mas aí tem outras também. E descobri outras verdades, descobri outras coisas que fizeram bem para mim, descobri coisas que fizeram total diferença para eu seguir o meu caminho na espiritualidade, que fizeram eu seguir um bom caminho. Aí eu tive contato com a prática da bruxaria, a bruxaria contemporânea, que foi fundamental para eu descobrir essa questão da empatia, dessa sensibilidade. Desde criança também eu me comunicava, logicamente por causa da empatia, mas eu me comunicava assim automaticamente com tudo que eu tocava, né? Essa comunicação vinha mais forte quando eu tocava. Então quando eu tocava na parede de um lugar, quando eu tocava os pés em um local, quando eu pisava no caso, né? Quando eu tocava em um cristal, uma coisa muito comum que eu fazia e que eu sempre evitava era pegar objetos pessoais, por exemplo, anéis, pulseira, colares, brincos, bonés. Eu tenho pavor a boné. Até hoje eu tenho pavor a boné, porque boné e sandália são duas coisas
que eu nunca uso de ninguém, porque eu criei um pavor por conta disso, que era pegar e começava aquele processamento energético e começava a assimilar, então eu começava a ter informações, coisas que eu não queria saber, né? Acontecia. Hoje eu já trabalho isso de uma outra forma, já aceito, já compreendo. Então assim, o meu caminho na espiritualidade começou a partir daí. E com os 15 anos que eu comecei a ter autonomia, né, para escolher o meu caminho espiritual. Teve muita água nessa cachoeira que eu pulei, né? Então, aos 15 anos eu já me considerava como espiritualista, porque a minha forma de pensar, a minha forma de falar já era muito diferente para as pessoas da minha idade, para as pessoas do meu círculo social e para a minha família. Então, sempre muito inclinado à pesquisa, a estudo, apesar de ter sido criado numa família cristã, com a doutrina cristã, até os meus 15 anos, eu sempre gostei de tudo que era referente à espiritualidade. Então, eu lia livros sobre candomblé, sobre espiritismo, sobre práticas de magia, esoterismo, ocultismo. Então, tudo que era do plano de lá, né? Tudo que era do paralelo, tudo que era espiritual, eu gostava e eu pesquisava e tal, até eu achar o meu caminho. E então, um episódio muito importante também, que foi quando aos 13 anos, secretamente, eu comecei a usar o baralho cigano, que é um vídeo que eu vou fazer com muito carinho, porque é um momento muito especial. Então, basicamente, aconteceu todas essas coisas. E desde então eu queria compartilhar isso com as pessoas, né? E como agora tudo é popular no Instagram, no YouTube, fazer vídeo é mais fácil, eu resolvi fazer isso agora, muitos anos depois. Eu tinha até uma tentativa que eu fiz em um outro canal que eu criei e larguei de mão, fiz esse, que eu espero que você não tenha esquecido de se inscrever, nem deixe de compartilhar e que vocês gostem, né, do conteúdo, que eu consiga alcançar o coração de vocês. E esse trilhar do caminho espiritual, ele é bem difícil, precisa de bastante determinação, de estudo, de prática, de entusiasmo, né, de você se encher dessa energia e seguir em frente. Então aí foi quando teve a manifestação da mediunidade, quando eu comecei o contato com os oráculos, com o tarô, quando eu comecei a fazer leituras conscientes de objetos, né? Eu tenho muitas histórias para contar sobre isso. E o meu objetivo nesse canal, né, é compartilhar isso com você de forma totalmente gratuita, de uma forma que alcance várias pessoas, porque existem muitos médiuns empatas e esse tipo de médium é muito sofredor, porque está conectado com a energia de tudo, absolutamente tudo. Tudo que tem energia a gente sabe, a gente percebe, a gente sente. E o que é mais fácil do empata saber, sentir, são as energias mais densas, tanto do ambiente quanto das pessoas. Então, se tem um objeto que pertenceu ou pertence a uma pessoa que está sofrida e aquela energia está impregnada naquele objeto e o empata entra no local, ele vai sentir, ele vai saber, porque o humor dele vai mudar, a sensação dele, o sentimento dele vai mudar. Então a gente é muito atacado por esse lado, a gente sofre muito por esse lado, porque às vezes a gente está ótimo, né? Tem dias que eu estou ótimo, perfeito, acordei cantando, uma coisa linda, mas aí passa alguém que não está com energia tão boa, né? E a função do empata é justamente servir como um curador, como um transmutador de energia. A gente é tipo um gato preto, né? E você vai pegar, e não tem um interruptor para você ligar e desligar, é automático, é ali, é essência. Então, quando o médium empata, ele não sabe disso, ele não sabe cuidar, ele não tem esse discernimento, ele sofre, como eu sofri vários anos, como eu fui atormentado vários anos. E hoje não, hoje está uma maravilha, hoje está uma beleza. Se eu vejo que tem algo errado com o meu padrão vibracional, eu aterro, eu uso a técnica terapeuta, eu faço reiki, eu faço teta healing, eu faço barra de access, eu faço cristaloterapia, tem os banhos fitoterápicos, né, os banhos de folha,
e uma série de outras coisas que a gente faz para aterrar, para largar aquela energia que não nos pertence e trazer a energia que pertence a gente. Então, eu posso fazer uma segunda parte desse vídeo, porque eu não quero me alongar tanto. E se vocês quiserem uma continuação do vídeo, ou se vocês quiserem que eu fale, por exemplo, de como eu conheci o tarô, que é muito interessante, né? Na verdade foi como eu conheci o baralho cigano e depois como eu conheci o tarô. Um episódio que eu vivi quando eu morei em Brasília, que eu fiz a leitura vibracional de 25, mais ou menos, 25 cristais, e ali eu descobri algumas pessoas que deram aqueles cristais a um amigo, né? E acabei conhecendo essas pessoas, elas ficaram assim curiosas para saber como era possível aquilo. E eu fiquei impressionado, porque foi a primeira vez que eu tinha feito uma leitura assim a grande escala, né? Sem detalhes nenhum, eu só pegava e fazia a leitura. E isso é incrível, mas muitas pessoas podem fazer isso, né? Muito sensitivo, muitos médium empata, muitos médios, eles podem fazer isso. E é muito legal, é muito incrível. Então, se vocês quiserem que eu conte, não esquece, se inscreve, ativa o sino, deixa o like e deixa no comentário. E também, eu vou fazer muitas dessas pesquisas, vou atualizar muito vocês através do Instagram. Então, segue lá, né, que é @canal-empatizei. Também tem o Teles de Oxalá, que é um perfil mais para atendimento oracular, mas eu vou deixar o link na descrição e vocês ficam lá para acessar, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, por conta do tamanho, da duração, para não ficar tão chato. E depois a gente continua esse papo, pode ser? Então, se eu ver bastante comentários, se vocês gostaram, na verdade, então eu faço a segunda parte desse vídeo, que é, né, a minha história e o propósito do canal, tá bom? Foi mais pra gente se conhecer. Abençoe você. Até a próxima.